Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, isso é muito importante, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, 973350038, mais uma vez, 973350038 é o número. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quinta-feira chegou, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa, sempre, todas as semanas aqui, esse espaço em parceria com o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que compõem aqui a nossa bancada, todos que vão debater e analisar os temas propostos. Procurador de Justiça, Dr. Mário Papaterra Limonge, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Obrigado pela presença mais uma vez, pela colaboração com a gente. Procurador, tudo bem? Eu é que agradeço, cumprimento a todos da bancada e esperamos fazer um bom programa. Vamos lá. Doutora Cláudia Luna, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia Luna? Mais uma vez, um agradecimento também pela gentileza com a gente. Seu microfone fechado, doutora Cláudia. Muito obrigada. Só um reparo, Mauro, eu não sou mais presidente da Comissão da Mulher Advogada. Atualmente, eu integro a Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Muito bem. Feita a correção aqui, o nosso pedido de desculpas aqui pela impropriedade. Também com a gente a Joseli Chiarella, farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, assessora técnica da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, doutora Joseli? Bem-vinda mais uma vez. Olá, bom dia ou boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos ter boas discussões hoje. E o Kleber Carrilho, cientista político, professor universitário, coordenador do curso de pós-graduação em marketing político do IPAM Lisboa. Dessa vez ele está aqui em São Paulo, voltou para o Brasil para acompanhar o nosso processo eleitoral. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar com todos aqui para essas discussões importantes para compreender um pouco mais deste cenário complexo, mas que nós todos teremos que enfrentar nas próximas semanas, principalmente. Muito obrigado pelo convite, Mauro. E antes aqui do início do nosso primeiro assunto, só falar da boa para vocês aí, a novidade, o nosso cenário virtual diferente a partir de hoje. Vocês veem ao fundo aí o bairro do Brooklyn, em São Paulo, a região nobre da Zona Sul aqui da capital, e com as marcas, as logomarcas dos nossos apoiadores do programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala. Vamos ao primeiro assunto, 12h03. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, disse ontem que o sistema eleitoral brasileiro, com votos digitais, permite confiança e velocidade na apuração e viabiliza a declaração dos resultados no mesmo dia do pleito. A magistrada também afirmou que o país implantou em 1996 um sistema de urnas eletrônicas auditáveis que substituiu a votação por cédulas de papel que possibilitava muitas fraudes. Disse a ministra, trata-se de feito singular e que apresenta melhor performance que quaisquer outros métodos e cuja credibilidade e legitimidade são evidenciadas pela inexistência de demonstração efetiva de falhas no sistema ao longo dos quase 30 anos de sua aplicação. Kleber Carrilho, a sua avaliação sobre essa declaração da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, declaração que foi feita durante participação virtual no Fórum de Justiça dos BRICS, que foi organizado pelo Supremo Tribunal Popular da China. Perfeito. Mauro e colegas e ouvintes, telespectadores, é algo muito importante que haja esta declaração neste momento. Mas, ao mesmo tempo, é algo que nos faz pensar que
a necessidade da declaração demonstra que o nosso processo democrático está realmente correndo riscos. Nós estamos votando em urnas eletrônicas há muito tempo. Durante algum tempo, apenas alguns grupos radicais um pouco distantes do processo, um pouco distantes do poder, questionavam as urnas. Aí depois virou houve um certo questionamento a partir de algumas derrotas, então aquele choro de quem tinha sido derrotado, e agora virou um discurso muito próximo ou no principal cargo da República, que é a presidência. Isso nos deixa com uma preocupação que não tem a ver com a urna em si, né? Tem a ver com o processo político, democrático que a gente construiu. Esse ataque à urna é um ataque à nossa democracia. Se a urna tem problemas, se a urna pode ser atacada, essa é uma questão tecnológica que a gente já viu várias vezes que ela não pode ser atacada, que realmente há um risco do motoboy que entrega o pendrive, perder o pendrive no meio do caminho, mas assim, são situações tão extremas que o risco é muito pequeno em relação àquilo que havia, sim, na contagem manual de votos, né? Talvez aqui em São Paulo a gente não tenha tantas histórias de contagens um pouco complexas ou mesmo fraudadas naquele momento anterior com cédulas de papel, mas se a gente sai pelo Brasil, principalmente pelos interiores, as histórias que se contam até 1994, principalmente quando tinha a eleição, 96, né, que tinha ainda a eleição majoritariamente com cédulas de papel, há muitas histórias de preenchimento de votos brancos, de anulação de votos que seriam válidos, mas alguém ali com uma caneta fazia uma marcação para anulá-lo. Então, o processo das urnas eleitorais, gostemos ou não, ele é uma riqueza para a nossa democracia. O Cão agora quis participar e concordar comigo. Então, o que há nesse momento é uma tentativa de ataque à democracia por via de algo que parece, não, as urnas eletrônicas são ruins. Não, estão atacando a nossa democracia. E a ministra está fazendo o seu papel neste momento, mas, infelizmente, nós temos que ter uma afirmação como essa. E, em algumas democracias do mundo, uma afirmação como essa seria algo nonsense, algo do tipo, mas por que alguém está falando sobre o processo democrático neste momento? Doutora Cláudia Luna, sua observação sobre esse nosso tema e observando também essa preocupação do Kleber Carrilho, né, de que a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, tem que vir a público, tem que reafirmar a confiança no sistema eleitoral que está aí desde 1996 e funciona. Bom, eu acompanho a mesma percepção do Kleber Carrilho. Na realidade, quando a ministra da Suprema Corte Brasileira precisa ir na esfera internacional ratificar a segurança das urnas eletrônicas, ela, na verdade, mostra para o cenário internacional o quanto é importante e legítimo esse processo, até porque a nossa democracia, uma democracia jovem, ela está, obviamente, em evidente ataque e se encontra fragilizada. Então, quando ela faz isso no cenário internacional, talvez me fique muito óbvio isso, o objetivo seja tranquilizar o cenário internacional para a lisura do processo eleitoral e, sobretudo, para reforçar e, sobretudo, fortalecer o processo democrático no Brasil. Não é à toa, e também não é sem fundamento que esses ataques, especialmente as urnas eletrônicas, acontecem. Então, se a ministra da Suprema Corte faz isso, do Supremo Tribunal Federal, o objetivo é justamente esse, de mostrar para o cenário internacional o quanto há a lisura no nosso processo eleitoral e, sobretudo, numa tentativa de garantir idoneidade, sobretudo, fortalecer a nossa democracia. Procurador Mário Papaterra Limonge, seu olhar, sua observação sobre esse tema, por gentileza. Eu endosso as duas observações anteriores, muito bem colocadas. Aliás, quando eu tive presente no evento de 11 de agosto, uma das coisas que eu ouvi de pessoas que estavam participando lá na Faculdade de Direito é que era triste pensar que havia necessidade daquele evento. Numa democracia consolidada, não há necessidade
daquele movimento que foi forte, mas, de qualquer maneira, a ministra reitera a preocupação dos democratas, não é? De preservar a nossa democracia. E eu creio que isto está bem encaminhado. Está bem encaminhado. É preciso considerar o seguinte, que na próxima eleição, sobre a qual ainda se coloca dúvida sobre as urnas, serão eleitos todos os deputados federais, todos os deputados estaduais, inúmeros governadores estarão eleitos no primeiro turno, de tal sorte que qualquer tentativa de burlar o resultado eleitoral, ele está fadado ao insucesso. Eu vejo como boa a posição da ministra, necessária ainda, mas sou mais otimista e imagino que essa necessidade cada vez diminui mais. Joseli Chiarella, seu entendimento, seu olhar sobre essa necessidade do Supremo como instituição, a partir da sua presidente, a ministra Rosa Weber, ter que ratificar no cenário internacional um dos pilares da nossa democracia, que é o sistema eleitoral brasileiro. É claro que eu concordo com tudo que foi dito anteriormente, e fico pensando assim, a energia e o tempo que se gasta reiterando coisas que já deveriam estar consolidadas e que, de fato, isto é necessário. Então, nós temos um processo tão consolidado já com as urnas e o processo eletrônico, tecnicamente, já se provou que ele é mais do que confiável, né? E eu vou fazer aqui um paralelo com o Pix, que é um sistema que a gente adotou também. Quer dizer, nós vimos agora uma série de golpes decorrentes do Pix. Mas o problema não é o Pix em si, é o uso do Pix. Então, a questão das urnas eletrônicas, da mesma forma. Quer dizer, as urnas eletrônicas, elas estão comprovadamente idôneas, íntegras e todos os adjetivos que podemos colocar. Agora, o entorno dele, imagina a questão lá, que eu não vou puxar esse assunto, se a gente tem o voto impresso, né, que pode ser um mecanismo de barganha, de compra de votos. Então, é impressionante como nós temos que gastar uma energia que podia ser colocada em outras áreas que nós também precisamos, do próprio judiciário, para ratificar uma coisa que já está tão consolidada. É o desperdício de energia permanente em coisas que não tem necessidade mesmo. 12:12, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Este é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, sempre às quintas-feiras por aqui, o apoio da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto. Os maiores frigoríficos brasileiros anunciaram planos para garantir que até o fim da década não vão comprar um gado sequer de áreas desmatadas. Só que um novo relatório da Repórter Brasil, o Monitor 16 de Olhos Fechados para o Desmatamento, mostra como há nestes planos um problema de origem que dificulta o cumprimento dessa meta aí por parte dos frigoríficos. O rastreamento total da cadeia produtiva do gado segue baseado em documentos oficiais sujeitos a fraudes frequentes. As violações vão desde esquemas para burlar os sistemas de controle dos frigoríficos, até golpes envolvendo servidores públicos e hackers que atuam para pagar dados, como as multas ambientais de fazendas fornecedoras. Procurador Limonge, seu entendimento sobre tudo isso? Será que os grandes frigoríficos vão conseguir vencer essa fragilidade no monitoramento da pecuária? Estão investindo ferramentas tecnológicas para isso. Só que o esquema usado para mascarar a origem ilegal da carne é pesado, né? Revela aí esse relatório da Repórter Brasil. É verdade. Quer dizer, o esquema é sempre muito pesado, mas a vontade política, a vontade expressa pelos grandes frigoríficos, ela tem que ser acompanhada de medidas concretas. Não basta uma declaração de vontade. Não é? Então, é preciso investir em tecnologia, é preciso ter vontade política de que isto efetivamente ocorra. E eu penso que a situação mundial, que o debate tão acalorado sobre a questão ambiental, vai levar necessariamente a posturas mais duras e a posturas mais concretas. Eu sou otimista em relação a isso, porque este tema, ao longo dos anos, os frigoríficos sempre se afastaram desses temas, quando eles mesmos
hoje reconhecem a importância da preservação, da integridade da carne, etc., isto me leva a crer que os mecanismos serão feitos, serão implementados. E precisa haver vontade política para isso. Creio que nós conseguiremos, em pouco tempo, implementar esta mesma vontade. Doutora Cláudia Luna, se olhar sobre esse tema, os grandes frigoríficos, como estão propondo aí, será que vão conseguir chegar lá para vencer essa fragilidade toda no monitoramento da pecuária? Bom, Mauro e as pessoas que nos assistem, eu acompanho o doutor Mário Papaterra e digo mais. Digo que para a transformação de um cenário como esse, é preciso que haja realmente uma ações efetivas da parte dos segmentos interessados. Vejam, o segmento dos frigoríficos já se mostra interessado em mudar esse cenário. No entanto, é necessário que existam ações articuladas, políticas articuladas para que isso aconteça e, ao mesmo tempo, que instrumentos de compliance, de monitoramento, possam ser desenvolvidos para que, efetivamente, toda essa estratégia possa ter e alcançar a devida efetividade. Porque não adianta o setor querer se, em alguns momentos, vão escorrer aí algumas práticas de corrupção. Então, é necessário, sim, que os setores interessados, na verdade, os frigoríficos se levantem já demonstrando esse interesse, mas só isso não é possível. É importante que se desenvolvam ações estratégicas de todos os lados e, além de tudo, ações articuladas, tanto da parte do empresariado específico, como da parte do governo, ou seja, ações articuladas e políticas públicas articuladas nesse sentido, para que a gente tenha o resultado que realmente se deseja. E entre essas ações, não é, doutora Cláudia, punição, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Até porque ações como trabalho escravo, para além de corrupção, para além de outras, do desmatamento ambiental, estão ligadas a essas práticas. Então, por isso que é importante ter um olhar muito mais trans e multidisciplinar na efetividade e no desenvolvimento de ações como essas. Joseli Chiarella, seu olhar sobre esse tema. Bom, eu sou bastante otimista que existe um mecanismo que é o mercado, e o mercado ele impulsiona muitas coisas. Então, neste momento, como disse o procurador, que os frigoríficos se alertaram que há esta necessidade, porque se não comprovar, se não cumprir, vai ter um problema de mercado, eles vão se mobilizar. Isso eu não tenho dúvida. A tecnologia é disponível, então, por exemplo, muitas dessas coisas, elas estão documentadas em papel, elas não são digitalizadas, não são rastreáveis. Isso são processos relativamente fácil implantação, inclusive a colocação de algum chip nos animais, que isso ajudaria. Então, o que eu acredito é que a indústria mobilizada por uma questão de mercado, vai se unir ao governo, porque isso a gente tem visto em vários outros setores, que a indústria, junto com o governo, traz as soluções, e isto pode impactar em X centavos a mais no preço do quilo da carne, porque o avanço tecnológico, mas eu também acho que a gente vai chegar num bom termo disso, a indústria junto com o governo, porque não adianta a indústria fazer isso sozinha, ela precisa da regulamentação. Quem é o responsável pela regulamentação e fiscalização e punição são os órgãos do governo, então esta solução virá de uma ação conjunta. Não é só uma questão econômica, não é, Joseli, o aspecto aí da origem ilegal de carne, mas uma questão de saúde pública também, porque o consumidor não tem como saber exatamente como as coisas acontecem, então consumindo aquilo que eventualmente tenha problemas, né? E então a saúde pública muito em risco também. Nós somos muito bons, muito criativos também para driblar o controle. Algum tempo atrás, a gente teve, por exemplo, no caso de vacina da raiva, que tem que dar para gado, né? Então, o pecuarista, ele comprava as vacinas, mas tem um custo importante de aplicar, né? Tem que remover o gado e tal. Então, o MAPA aceitava a compra, ele não exigia uma comprovação da vacina aplicada. Olha que coisa, quer dizer, o consumidor da carne não tem noção que isso acontece. Sim. Né?
E são riscos, mas nós somos muito criativos. O jeitinho brasileiro é para o bem e para o mal, né? Kleber Carrilho, e o mercado internacional, né, que consome também a nossa, o que vem aí da nossa pecuária também, né, querem saber de tudo que está acontecendo, né, qual é a origem daquilo que a gente vende para eles. Você sabe, Mauro e colegas, que nós temos um problema que na União Europeia, a carne brasileira tem uma limitação muito grande de entrada. Inclusive, na maioria dos países não entra. Justamente porque é complexo a gente dizer isso, que acontece com todos os empresários, claro que não, mas uma parte importante do empresariado brasileiro nesta área optou por uma visão de curto prazo, de alargamento, talvez de aumento do consumo interno, que não se preocupa tanto com qualidade, e se esqueceu que, por exemplo, vender para um mercado consumidor como a Europa poderia ser importante. Não é que se esqueceu, mas deixou de lado, porque isso daria muito trabalho. Então, também é um problema de observação das entidades públicas, é um problema de governo, é um problema de conscientização do empresariado brasileiro. Nós temos as grandes, e aí que está o detalhe, a notícia fala sobre isso, né? Os grandes frigoríficos que já entenderam que o mercado interno não é suficiente. Os mercados que, em geral, compram muito barato, por exemplo, o mercado chinês e mesmo o mercado russo, são mercados que não pagam tanto pela proteína animal, enquanto o mercado europeu, que poderia pagar muito mais, exige um produto de muita qualidade. E esta briga, e aí é óbvio que o mercado é muito interessante, que regula tudo isso, mas, no final das contas, às vezes tem que ter a mão do Estado ali, a gente aprende isso, não tem jeito. Às vezes tem que ter a mão do Estado ali para dizer, olha, que tal a gente pensar em uma forma de fazer com que este produto, esta produção, traga mais divisas ao país a partir da venda de um produto melhor. Nós somos muito bons em produção, isso eu ouvi em situações muito complicadas, mas ok. Somos muito bons na quantidade da produção de vários produtos, mas a gente tem um problema de qualidade que tem muito a ver com essa visão de uma parte do empresariado brasileiro de muito curto prazo. Eu quero vender o mais rapidamente possível, eu quero vender com o maior lucro possível e deixando de lado o aspecto de sustentabilidade econômica do próprio negócio. Então, é uma discussão aí que tem que ir para as faculdades de administração também. O programa Gente que Fala prossegue por aqui. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, você sabe, o nosso espaço aqui é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. 12h23, próximo assunto, para análise e debate dos nossos convidados de hoje. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresentou, na semana passada, um simpósio, as ações da pasta para pesquisa na área de resistência antimicrobiana, fenômeno que ocorre quando bactérias, fungos, vírus e parasitas sofrem mutações genéticas e criam resistência aos medicamentos, diminuindo ou eliminando a eficácia desse medicamento para curar ou prevenir infecções. De acordo com o Ministério, entre os avanços do simpósio está o mapeamento de competências nacionais, identificando os grupos de pesquisa e reunindo-os de modo a formar uma rede de pesquisa na área de bacteriófagos. Joseli Chiarella, vamos aqui para esse tema. O Brasil já supera essa questão do uso indiscriminado de antibióticos, que é um motivo que leva à resistência antimicrobiana? Indiscriminado, um pouquinho sim, porque vocês devem lembrar que agora já faz uns 10 anos, mais ou menos, que nós precisamos de receita para comprar antibiótico na farmácia. Então, aquele indiscriminado que o indivíduo chegava lá e falava assim, olha, quero tomar, não vou falar nome comercial aqui, né? Quero tomar isso, quero tomar aquilo, isso não tem mais. No entanto, nós ainda fazemos um uso bastante elevado de antibióticos. Um exemplo bastante importante disso foi a pandemia. Então, existem estudos que dizem que
8% dos pacientes com Covid precisavam de antibiótico, 72% dos pacientes tomaram antibiótico. Então, isto a longo prazo levará a essa situação que eu vejo muito positiva. O Ministério se preocupa em fazer uma ação governamental de identificar os grupos e de poder enfrentar isso, porque as futuras gerações, os nossos filhos, é que colherão os efeitos deste uso, né? Nós agora vamos ter também, junto com esse projeto, um curso de treinamento das pessoas, porque isso é um programa grande, eu tenho que treinar o profissional de saúde, seja lá médico, farmacêutico, usuário, e a própria população, para que ela entenda um pouco mais a complexidade deste problema. É uma ação só do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações? Não tem que ter a participação do Ministério da Saúde aí também? Na verdade, como ele surgiu como identificar pesquisa, ele está no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia, porque vai identificar grupos pesquisadores e propor alternativas. A linha de frente do controle, ela é do Ministério da Saúde, que regulamenta, mas aqui nós vamos criar um grupo, e eu espero que isso seja uma ação de Estado e não de governo, porque nós precisamos que isso seja perene, que isso não seja um episódio só de identificação. Para isso, nós precisamos de uma ação de Estado e financiamento, porque sem financiamento nós não avançamos com essas... Nós temos um Brasil gigantesco, nós temos centros que têm certo nível de controle disso nos centros mais avançados, mas a gente tem que olhar isso num Brasil como um todo. E por que não é só o Ministério da Saúde? Porque, por exemplo, o antibiótico que é dado para o gado, ele também vai para as águas e ele também traz algum impacto. Então, isso tem que ser olhado de forma integrada com mais de um ministério, não só o da saúde, porque a Anvisa foca muito na saúde humana. O ministério que vai olhar, por exemplo, do ponto de vista animal é o MAPA. Um ponto importante, Joseli, falamos sobre o controle do uso indiscriminado de antibióticos entre os humanos, porque de 10 anos para cá, como você mesmo destacou, hoje, para ir à farmácia, é preciso da receita em 2 vias, a retenção da receita e tudo mais. Agora, você também destacou a questão do antibiótico para o gado, que vai para as águas. O gado, a pecuária, é a atividade que mais usa água, né? E como é que está o uso do antibiótico no gado, justamente, uma vez que o grande risco é a contaminação da água? Então, a gente precisa estabelecer esses centros que agora o Ministério da Ciência e Tecnologia está propondo, para que a gente saiba quais os antibióticos que estão sendo usados, quais as bactérias que nós estamos afetando com o uso desse indiscriminado. Então, nós precisamos mapear. Eu entendo que boa parte do objetivo desse lançamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é fazer o mapeamento da nossa situação. A gente só consegue enfrentar um problema quando a gente conhece melhor, né? E isso é um enfrentamento mundial, porque não é só o gado daqui, é a comida que vem de fora, é a comida que vai para fora. Então, este processo da criação das cepas multiresistentes tem que ser um esforço global. Nós vimos que nós fomos capazes de fazer um enfrentamento global agora com a pandemia, né? Então, este curso que nós estamos organizando é uma primeira tentativa para difundir informação. Outro ponto, Joseli, eu destaquei aqui na nossa nota, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações quer identificar os grupos de pesquisa e reunir esses grupos de modo a formar uma rede de pesquisa na área de bacteriófagos. Os bacteriófagos são vírus que têm uma capacidade natural de infectar bactérias. Como é que é esse papel de infectar bactérias? Os vírus matariam as bactérias a partir dessa... Desculpa, pode concluir. Pode seguir. O bacteriófago, no primeiro momento, ele é assustador, porque você pensa que é uma coisa que você coloca dentro da bactéria. A primeira vez que eu tive uma informação disso foi através, sem juízo de valor aqui, de um grupo russo que queria pulverizar unidades de tratamento intensivo com bacteriófagos capazes de destruir a bactéria. Em termos de tecnologia, na verdade, essa tecnologia usa algo que já existe na natureza. Então, as bactérias, elas têm esses fragmentos de DNA que são capazes de se multiplicar
e ter alguma ação. Então, esses bacteriófagos é alguma coisa que nós vamos fazer no laboratório, colocar dentro das bactérias ou próximo das bactérias para que ela possa destruir aquela bactéria tão maléfica, né? Então, é um pouco parecido com a transgenia, que a gente já se acostumou para os alimentos, né? Soja transgênica, então o bacteriófago é alguma coisa que a ciência constrói, testa, avalia, valida, testa a segurança, e isto é colocado de forma que a bactéria consiga incorporar esse bacteriófago, que pode até matar a bactéria. Então, é um uso muito potente desses bacteriófagos, é muito amplo isso, é bastante novo, mas é muito promissor. A partir dessa construção por parte da ciência, né, de vírus, modificação de vírus, para poder matar bactérias, a gente não correria um risco aí de novos vírus, novas pandemias, não temos um risco aí, não sei se dizer científico, um risco científico a partir dessas experiências? Veja, a ciência, ela avança nos riscos, mas os riscos são controlados. Então, hoje nós temos, por exemplo, a CONEP, a gente tem uma Câmara de Biossegurança, a gente tem uma série de entidades reguladoras, e é por isso que é importante que isto, num projeto que vão acompanhar esses processos e monitorar e avaliar a segurança. Então, hoje nós temos uma capacidade aqui no Brasil de fazer um acompanhamento bastante grande desse processo. A geração de bactérias modificadas é algo que data dos anos 60. Essa discussão nos Estados Unidos, ela vem para e passo com a tecnologia desde lá. Podemos fazer isso? Sabemos fazer isso? Aonde vamos com isso? Então, as discussões éticas e de vigilância, elas vêm acompanhando o passo da tecnologia. Nós temos bons grupos e mesmo o próprio governo, com a Câmara de Biossegurança, capazes de avaliar o impacto da implementação de novas metodologias. Procurador Limão, já tinha pedido a palavra, é isso? Não, eu apenas estou muito entusiasmado com o tema e de uma maneira didática como a Joseli consegue colocar um tema tão complexo de maneira tão clara. Eu quero parabenizá-la, porque o tema é difícil e foi colocado de maneira muito didática. Eu consegui acompanhar, o que não é fácil. É o mérito dela. Doutora Cláudia Holanda está concordando também, não é isso, doutora? Com certeza, com certeza. E é muito interessante, a partir do que a doutora Joseli nos traz, a percepção que nós temos que o quanto é importante que a ciência esteja acompanhada e tenha olhar para outros campos do conhecimento, né? Você vê aí a ciência, a tecnologia, também com a saúde, a questão da educação, principalmente a educação ambiental, e todos esses impactos que uma ação como essa, não é, desenvolvida aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, terá em outras áreas, em outros campos do conhecimento, também resultando aí para a população. Então, é muito importante tudo que a doutora Joseli trouxe, de maneira extremamente didática, principalmente para nós aqui, para nós, né, doutor Mário Papaterra e eu, principalmente, que somos do campo jurídico, entender de modo tão didático e acessível informações que a doutora Joseli traz a respeito dessa notícia de tamanha relevância. Para mim, um desafio jornalístico aqui de poder extrair essas informações da Joseli de forma tão... trocando em miúdos, como se diz, sim, né? Não é, Kleber? O que você acha? Eu estava aqui observando isso e pensando, e nós estamos num momento de campanha eleitoral, claro que a gente não vai discutir aqui nomes, mas em que pouca discussão sobre investimento em ciência e tecnologia tem acontecido. É impressionante como, com tanta gente boa, e eu pensando aqui nas capacidades que pesquisadoras como a doutora Joseli, como a equipe que está próxima dela, de tudo que pode se desenvolver para o bem-estar da população, para o bem-estar do país, entre aspas, né?
Mas e a gente não tem discussões sobre o tema, não tem discussões sobre investimento, não tem para onde estão as políticas públicas ligadas à ciência e tecnologia. Estão lá no Ministério, estão nas universidades, mas a população em geral não tem acesso, não sabe, não tem a informação, e muito menos decide os seus candidatos a partir de uma visão de futuro que passa pela ciência e pela tecnologia. É uma pena, neste momento eu fico muito feliz de ter entendido também um assunto tão complexo, ou pelo menos ter achado que entendi, né, doutora Joseli? Mas eu fico triste, por outro lado, por a gente colocar tão de lado isso. Além da gente não ter discussão, nós nos últimos anos tivemos cortes muito significativos na ciência, e isso é bastante preocupante para a gente poder recompor a ciência, isso é bastante importante. Eu que acompanho isso há muitos anos, né, quer dizer, estou nessa área há 30, 35 anos, os cortes na ciência, como na saúde, eles são cortes silenciosos. Então, nunca tem um movimento de pesquisador fazendo greve, indo para a rua, tal, e ele é o que garante a autonomia de um país, é a apropriação do conhecimento, né? Então, é muito importante que a gente tenha um ministério que tenha esse tipo de pensamento e que essas ações sejam de Estado, não de governo, porque elas têm que ser perenes. Kleber, eu estou com você porque a ciência é muito, muito bonita, muito apaixonante, né? E graças à ciência nós fomos salvos aí da Covid. Aqueles que não puderam ser salvos da Covid não foram por causa da ciência, foram por causa, evidentemente, de questões políticas. E o que você destacou aí, Kleber, que está faltando esse debate. Infelizmente, o momento agora é voltado para os ataques, o momento não é voltado realmente para a discussão dos temas que nos interessam, e a ciência é, sem dúvida alguma, parte disso tudo. Mas agora, 24 minutos para 13h, vamos ao nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador aqui do Gente que Fala de hoje. A gente, na sequência, está de volta com mais temas para debate e análise. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 23 minutos para 13h, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos ao nosso próximo tema, ao vivo aqui pela UTV e também pelas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal confirmou decisões que restringiram o alcance de normas que facilitavam o acesso a armas e munições no Brasil. 9 ministros votaram a favor de suspender a eficácia da portaria e trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre o tema. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram. A decisão de suspender as normas foi do ministro Edson Fachin em 5 de setembro. O magistrado disse na ocasião que no início da campanha eleitoral, o início da campanha eleitoral intensifica o risco e citou recentes e lamentáveis episódios de violência política. Pois é, Kleber Carrilho, tem gente que quer ir para a sessão eleitoral com a arma na cintura, né? Nem a polícia militar entra na sessão eleitoral com arma ali no coldre, fica ali a 100 metros, 150 metros da escola para fazer aquela guarda ali próxima, né? Mauro, a gente discutiu aqui num outro programa há algum tempo, acho que há cerca de um mês, alguma questão parecida com essa discussão sobre as armas, né? E a gente entrou numa espécie de catarse por uma parte da população de que estar armado representa ter um tipo de pensamento, primeiro, e dá uma liberdade, e isso é muito importante para a gente pensar até no questionamento do Estado Democrático de Direito. Dá uma liberdade para que essa pessoa possa responder
a determinados ataques ou perigos que o Estado não pode protegê-lo. E quando há uma influência muito grande de grupos políticos que estão no poder para que essas pessoas olhem para as armas como exercício de liberdade individual, esse Estado, com a formação do Estado moderno que a gente tem, ele está, via grupos políticos que o dominam neste momento, abrindo mão de algo importantíssimo, se a gente for para as definições do que é esse Estado moderno. O Estado moderno tem uma característica importante, que é o domínio da violência. Né? Isso é, o Estado é o único responsável por ter armas, por manter a segurança a partir dessa possibilidade de ter as polícias armadas, de ter as forças outras armadas. Enquanto cidadão, ele vai ser protegido por esse Estado. Esse monopólio legítimo da violência, se a gente for para uma definição mais teórica, e a gente, né, no final das contas, acaba se afastando um pouco do ouvinte, então não precisamos falar disso, mas quando a gente deixa o Estado de fora dessa possibilidade de proteção individual, a gente beira a barbárie. Porque no momento em que todo mundo tiver uma arma para se defender, então, quais são os limites para usar essas armas? Tirando essa discussão mais complexa aqui, o fato é que as pessoas querem ir com essa arma para votar com essa arma, para apertar o botão com essa arma, né, como aconteceu em 2018, para filmar que está apertando o botão com a arma e colocar no grupo do WhatsApp. Né? Isso é de um perigo, eu ia usar o termo doença, mas isso é terrível, mas isso é de um perigo e assim, faz a gente de novo refletir como é que a gente chegou a este ponto e que riscos são esses que a democracia brasileira está correndo. Se a gente continuar a estimular, dando poder a estes grupos, a gente talvez chegue a um momento em que a barbárie tome conta mesmo, né? Como já tomou de alguns lugares do Brasil, né? Alguns pequenos espaços do Brasil, espero que não cresçam, já estão vivendo o que a gente poderia chamar de barbárie. Mas será que a gente quer um Estado todo? Né? Então, essa decisão é uma decisão específica para este momento, mas a gente precisa pensar de novo em discutir a questão das armas, principalmente se houver aí uma mudança no grupo político que está no poder no executivo. A gente precisa repensar isso e, principalmente, tirar algumas das armas que foram distribuídas aí sem controle do Exército, porque isso é importante também. O Exército disse que não tem controle das armas que foram distribuídas aí nos últimos anos. A gente tem que repensar isso, justamente porque o Estado precisa retomar o tal do monopólio legítimo da violência. Ou então, viveremos na barbárie. Procurador Limonge. Eu endosso o que foi dito pelo Kleber, pelo professor, porque, de fato, a ideia do armamento da população é uma ideia que nos assusta. Mas ela, de outro lado, ela decorre de uma postura política que foi muito clara durante a campanha política de 4 anos atrás. Houve uma reunião ministerial em que o presidente da República disse claramente que povo armado nunca será escravizado. Portanto, ele privatizou a segurança pública. Ele abre mão do monopólio da segurança e atribui esta atividade, delega esta atividade ao particular, sob o pretexto de que homens de bem devem e podem andar armados. O conceito de homem de bem realmente é um conceito que a gente não consegue atingir e há um risco muito grande. Mas eu queria só fazer uma última observação sobre a decisão do Supremo. Está mais do que na hora de se acabar com a possibilidade de pedido de vista. Esta decisão foi adiada de maneira política por um determinado ministro que pediu vista, sabia que seria derrotado no plenário e, por um tempo extremamente longo, esta decisão foi adiada, com consequências. As consequências todos nós vimos. Então, é preciso que, definitivamente, o Supremo se restabeleça a colegiabilidade, restabeleça.
o seu entendimento como tribunal e que nós não tenhamos mais 11 Supremos como temos hoje. Este é um tema que um dia tem que ser debatido. Pois é, procurador, já que o senhor tocou nesse ponto da questão do pedido de vista, que alternativa a gente tem para acabar com o pedido de vista? A gente vê que em todas as situações o pedido é meramente protelatório, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto nas casas de leis, nas comissões, enfim, onde se debatem os temas, há sempre um pedido de vista com objetivo. O objetivo não, quero mais tempo para estudar a matéria. Não é protelação. Bom, veja, eu não consigo entender pedido de vista para matéria jurídica. A matéria de fato eu entendo. Ontem mesmo participei de uma sessão em que houve lá um argumento apresentado por um ilustre advogado que o relator retirou o processo de pauta porque era um dado, uma questão fática que provavelmente ele não tinha apreciado de maneira adequada. Agora, matéria jurídica, ou seja, se esse decreto do presidente fere ou não a Constituição, não precisa muito estudo, não. Não é razoável o pedido de prazo quando a questão é jurídica e não fática. Basta isto. Há temas que são debatidos por longos anos e que todo mundo já tem a sua opinião quando se trata de questão jurídica. Ou então estabelecer um prazo. O sujeito que pede o ministro que pede o prazo deve devolver o processo em 15 dias, digamos, porque não é possível a coisa ficar paralisada. Até hoje, nós temos uma DIN que interessa ao Ministério Público, se o Ministério Público pode ou não investigar, que perdeu um objeto por conta de uma emenda constitucional. Ela ficou mais de 3 anos com um pedido de vista. Não é razoável isso. Não é nem um pouco razoável. Eu vou seguir aqui para o próximo assunto, para a gente abordar aqui com a Joseli e com a doutora Cláudia Luna, para, na sequência, a gente entrar nas questões aqui, nas perguntas da nossa audiência. Vamos lá. A geração Z encontrou uma nova solução para o esgotamento no trabalho, a chamada demissão silenciosa. A ideia é simples: não fazer nada além da descrição da vaga para a qual foi contratado e ser condizente com o salário recebido. Mas as pessoas que tendem a experimentar os maiores níveis de esgotamento, as mulheres e os negros, provavelmente não podem se dar a esse luxo, com tarefas que vão desde saber os aniversários dos colegas, até garantir que haja café no escritório. Muitas mulheres estão sobrecarregadas com um trabalho sem progredir na carreira. E, do mesmo modo, muitos negros sentem que precisam trabalhar o dobro devido a avaliações injustas e promoções que já deveriam ter recebido. Com isso, qualquer pessoa negra ou mulher que tente estabelecer limites saudáveis tem muito mais chances de ser vista como um criador de problemas. Doutora Cláudia Luna, a demissão silenciosa pode aprofundar as diferenças no ambiente de trabalho? Só para destacar aqui, esse texto que eu li agora aqui, ele foi extraído de um texto de Cami Hieck, ela é da Bloomberg. A Cami Hieck é uma editora de mídia social da Bloomberg Opinion, e essa opinião foi publicada na coluna em investimentos do Jornal Estado de São Paulo. Vamos lá. Bom, com certeza. É algo que vai impactar diretamente essa combinação entre gênero e raça, ou seja, mulheres, sobretudo mulheres negras, não é? E a população negra, trabalhadores e trabalhadoras negras que estão no ambiente do trabalho, com certeza serão as pessoas mais impactadas por esse quadro. O que a gente precisa entender? Né? Até por conta das próprias desigualdades estruturais e estruturantes na nossa sociedade, e pensando na participação das mulheres no mercado de trabalho, que tem uma vulnerabilidade maior por conta de questões como a maternidade e também por conta de acesso a meios econômicos, né? Acesso minorizado aos meios econômicos, aí trazendo também as pessoas negras, não se pode se dar o luxo de escolher o trabalho que se quer fazer, até em detrimento, colocando em risco a sua própria saúde física e a sua saúde mental. É importante que a gente traga, inclusive, alguns dados que são relevantes quando a gente pensa no adoecimento de mulheres no ambiente de trabalho e de pessoas negras no ambiente de trabalho e também de pessoas que estão aí compondo esses outros grupos de diversidade, como pessoas LGBTQIA+P e pessoas com deficiência também.
Então, síndrome de burnout, transtornos de depressão e outros adoecimentos mentais têm causado sérios gravames à saúde dessas pessoas. Então, o que acontece? Recentemente, nós tivemos um caso de um estagiário num escritório de advocacia, num grande escritório de advocacia, que suicidou-se, não é? E o quanto esse ambiente de trabalho tem incidido de forma a causar problemas à saúde dessas pessoas. Então, é o momento, sim, de rever essas práticas e sobretudo, de criar espaços nesse ambiente de trabalho, de forma a estar atento a essas desigualdades que afetam esses grupos que estão aí em segmentos mais afetados por conta dessas desigualdades. Não é? Então, é o momento de repensar essas relações. Não é? Joseli Querela, seu entendimento sobre este tema? Bom, primeiro eu gostaria de notar que isso eu acho que é um dado americano, onde existe uma situação de um desemprego muito mais reduzido do que aqui no Brasil. Então, assim, a gente aprende com a experiência que vem de lá, mas a gente tem que adequar essa experiência para cá. Então, hoje, essa questão da demissão silenciosa aqui, eu não tenho dúvida, a geração Z ela é muito particular, porque, em primeiro lugar, está o bem-estar próprio. Então, a relação que essa geração Z tem com o trabalho e com qualquer outra coisa é bastante diferente das nossas gerações aqui. Agora, esse é um dado americano, que eu faço uma demissão silenciosa e eu saio procurar emprego, eu acho rapidamente, que é uma situação muito diferente da que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu acho que aqui a gente tem que, sim, aprender como é este comportamento com a geração Z. Eu vi recentemente um dado e que exemplifica muito essa questão do desequilíbrio ainda racial que a gente tem, que todos os programas que nós tivemos de acesso à universidade diminuiu a distância entre a população branca e a população negra com relação ao acesso ao estudo, mas ainda não se refletiu no mercado de trabalho. Então, esta população ela tem que ser, tanto as mulheres, a jornada dupla, a responsabilidade sobre o lar, que é muitas vezes exclusiva da mulher, quanto essa população negra, tem uma sobrecarga de atividades, mas a questão do desemprego aqui, eu ainda não vejo que a gente vá ter uma ampla demissão, esqueci o nome agora, voluntária, né? Silenciosa. Silenciosa, porque a dificuldade de conseguir emprego aqui é um pouquinho diferente. Será que essa é uma característica só da geração Z, que é a chamada estabelecer... como é que chamam? Transformadora do estabelecido, né? A geração Z é a transformadora do estabelecido, ou será que a geração Y, que é anterior, e a X também tem essa condição da demissão silenciosa? Eu acho que isso é amplo, num percentual pequeno, mas em todas as camadas. E eu acho até que nas outras gerações, porque do comportamento do brasileiro, a gente vê gente fala assim, olha, isso aqui deu para mim, eu vou fazer o básico necessário, procurando, né, uma demissão silenciosa. Mas os mecanismos aqui no Brasil são bastante diferentes dos Estados Unidos, acho eu. Vamos aqui às perguntas da nossa audiência. A Joseli está com a palavra, então eu vou com você. Beatriz Ronquete está no YouTube, ela pergunta por que a quantidade de casos das chamadas doenças autoimunes tem crescido. Várias doenças têm aumentado o número de casos porque nós melhoramos muito o diagnóstico. Então, uma vez que a gente diagnostica mais, a gente vê mais. Pode ser que isso não seja, o número de doenças autoimunes seja o mesmo, mas a gente diagnostica mais. A gente também tem alguns outros fenômenos da contemporaneidade que favorecem o surgimento dessas doenças, mas sem sombra de dúvida, a possibilidade de diagnosticar mais e melhor ajuda a aumentar esse número. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, Kleber, ele pergunta aqui para você, obrigado, seu Jaime, pela participação mais uma vez, como a democracia convive com fake news, principalmente em época eleitoral? Kleber? Acho que ele caiu. Não temos o Kleber, então vamos seguir aqui.
para aguardar aqui o retorno aqui do contato com o Kleber. Procurador Limonge, o Rodrigo Monteiro está no Facebook. Ele quer saber quem foi José Papaterra Limonge, que dá nome a uma rua no bairro do Limão. Meu tio, irmão do meu pai, médico, professor da USP, faleceu muito cedo, lamentavelmente, mas é meu tio, irmão de meu pai. Apesar do desaparecimento precoce dele, quais são as inspirações em relação ao seu tio, procurador? Ele foi um grande cientista, e o filho dele, que é um médico, meu primo João Carlos Papaterra Limonge, é um médico que acabou se especializando, e é um craque, na doença que levou meu tio. Meu tio teve mal de Parkinson, e o filho, que fez medicina, acabou se especializando na matéria e é hoje um dos papas desta questão. Interessante isso. Eu tive uma convivência muito, muito agradável com esse meu tio, embora já na minha juventude ele já estivesse muito doente. Doutora Cláudia... Ele não ficou, ele foi um cientista, ele foi um professor e um cientista da universidade. Ele jamais teve consultório. Então, José Papaterra Limonge é nome de uma rua no bairro do Limão, zona norte aqui da capital paulista. Muito bem. Daniela Neves, no Instagram, doutora Cláudia Luna, a demissão silenciosa é errada? Ela pergunta. E de onde vem o conceito de que o empregado precisa trabalhar além do estipulado sem ser compensado por isso? Bom, como a doutora Jocely estava dizendo, esse conceito ele vem dos Estados Unidos, não é? E o conceito de que o empregado deve trabalhar mais do estipulado vem justamente do próprio sistema que incentiva o capital, né? O próprio sistema capitalista, ele utiliza a força de trabalho enquanto elemento de exploração desse empregado para que a economia possa ser movida. Então, dessa forma, para além da questão econômica, hoje os nossos dilemas dizem respeito a exercer esse trabalho de modo a se buscar um equilíbrio com a saúde. Até porque, se nós formos pensar no impacto econômico que o adoecimento de pessoas causados pelo trabalho causa, né, gera, isso é muito sério. Então, o grande dilema hoje no mundo do trabalho é esse, de buscar um equilíbrio salutar entre o trabalho e a saúde do trabalhador. Esse é o dilema que nós temos hoje. Esse trabalhar além do estipulado, sem ser compensado por isso, reflexo do capitalismo, vem em nome da produtividade, essa é a palavra. Sim, né? Exato, exatamente. Então, quantas pessoas hoje estão sendo impactadas negativamente na sua saúde em nome desse excesso de produtividade e ainda com a evidente violação dos seus direitos porque não estão sendo remuneradas de forma devida por isso. Então, existem vários impactos numa questão que parece única, mas não é. Bom, eu quero fazer a pergunta, o Kleber voltou, não voltou, não temos o contato com ele, né, infelizmente, então, procurador... Estou por aqui. Está aí? É que eu não estou te vendo. Mas vamos lá, você está aí, então vamos embora. Como a democracia convive com fake news, principalmente em época eleitoral? É a pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Então, a questão das fake news é muito interessante. Creio que as pessoas estejam um pouco mais preparadas hoje para entender o que são as fake news e elas continuam sendo utilizadas. Por quê? Porque nós descobrimos, principalmente, que as fake news não são maneiras das pessoas serem enganadas por uma pseudonotícia, mas principalmente para elas divulgarem aquilo que elas acreditam, os grupos políticos que gostam, a partir da ideia de que há uma notícia que comprova aquilo que ela acredita. Então, talvez a gente tenha que conviver aí durante muito tempo com essas fake news, porque é um processo também de educação e de leitura crítica da mídia. Faltando 2 minutos para 13h, vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser
Rajab Advogados Associados. Muito obrigado pela presença de vocês todos, participantes dessa edição de hoje. Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, advogada doutora Cláudia Luna, a farmacêutica bioquímica Joseli Chiarella e o cientista político e professor universitário Kleber Carrilho. Mais uma vez, obrigado em nome de toda a nossa equipe. Até uma próxima oportunidade. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM. Na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na técnica, ou melhor, na direção-geral da AltV, o jornalista Alberto Luchetti. E você do outro lado, o espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.